Oi, tudo bem? Estamos nós aqui num novo encontro semanal com um novo tema e dessa vez fazendo uma abordagem a partir da ideia dos 7 pecados capitais, né? Hoje é avareza. Avareza. O que isso me diz? O que isso me fala sobre mim? Será que há condutas no meu cotidiano que se deixam levar pela proximidade com a avareza? Vamos refletir juntos isso e ampliar um pouquinho mais a nossa consciência. Eu te peço, nesse momento também, antes de começarmos, que se possível você dê o like, você se inscreva no canal, você se sinta também com a liberdade de poder repassar esse vídeo, se ele for bom para você, para outras pessoas do teu círculo, do teu convívio, e dessa maneira você vai estar colaborando com a ampliação dessa mensagem para outras pessoas que de repente estejam procurando outras formas de lidar melhor com a vida. Ok? E daí então vamos colocar a nossa atenção nesse termo avareza, conhecido popularmente como aquela pessoa que é pão dura, não é? Mão fechada, tantos sinônimos, né, popularmente se faz para esse sentido de ser, né, para essa forma de lidar com a vida, não é? E que aparece em formatos de histórias, de parábolas bíblicas, inclusive, não é? Os pecados capitais, eles também foram capturados pela igreja e em cima das crenças, da crença religiosa, se faz a interpretação sobre eles, né? Aqui a gente vai procurar ter o enfoque, né, na medida do possível, ligado no reconhecimento mais isento sobre a forma de ver as coisas, de ver a si mesmo, de lidar com a vida, de lidar com o mundo. E dessa maneira a gente vai criando ferramentas de autocuidado, que é a ideia desse canal, né? Então a avareza, ligado a essa ideia, né, a gente tem, independente de cultos religiosos, né, ligado a uma ideia de egoísmo, né, de uma coisa, de uma atitude voltada para o próprio benefício, a atitude de acumular, né? Acumular. Tradicionalmente, talvez você pense em acumular dinheiro, né? Popularmente falando, talvez você seja levado a pensar por esse caminho. Mas eu gostaria que você pudesse perceber acúmulo, né? E segurar as coisas para si nos mais diferentes gêneros, né? Não só com relação à moeda, né, a questão monetária, mas acumular uma determinada pessoa ligada a você, né? Acumular pessoas que te sirvam para uma determinada coisa, né? Acumular alimentos, acumular coisas do dia a dia, né? Bens de consumo,
para que você tenha com facilidade perto de você. Então, que a gente possa entender esse termo, né, essa atitude de segurar algo para si de uma forma egoísta nos mais diferentes segmentos. Será que você conhece alguém assim? Será que você tem algumas atitudes voltadas nessa linha do benefício próprio? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? A pessoa considerada avara é aquela que não consegue perceber o outro. Ela tem dificuldade em ser solidária, em se solidarizar, né? É muito fácil para ela reconhecer as suas próprias necessidades e acumular as respostas, né, as resoluções dessas, os bens de suas próprias necessidades, né? Então, esse é o momento de se parar e pensar um pouco se isso tem a ver alguma coisa com você, né? A gente vive numa sociedade consumista, e aí roupas, e aí cosméticos, né? E aí acessórios, né? Que de repente a cada moda mudam, né, a indicação de algo a se consumir. E com isso as pessoas são levadas, né, quando inconscientes do que está acontecendo, são levadas a correr atrás, né, daquilo que está sendo utilizado naquele momento, né? Naquilo que diz respeito à moda do momento, né? Talvez o gênero feminino esteja mais ligado nesse tipo de coisa, não sei se exclusivamente, mas talvez o gênero feminino, né, que tradicionalmente se preocupa com uma imagem mais enfeitada, embora isso não seja exclusivo de mulheres, né? Mas que a gente possa pensar nessa ideia do acumular, né, da avareza, como algo, uma atitude, né, realizada quando a pessoa procura ter atitudes voltadas em seu próprio benefício. É muito relacionada à sociedade moderna, né? Então, e quando a gente não cuida disso e a gente não percebe que essas coisas estão acontecendo, isso pode adoecer, né? Isso pode tirar a pessoa do equilíbrio, porque imagina você, uma pessoa querendo corresponder a um apelo externo que lhe diz: consuma, compre, a cor é essa, o aroma é esse nesse momento, né? O estilo é esse desse momento. Imagina você, né, tendo alguém que queira corresponder a isso o tempo inteiro, sem nem conseguir imaginar qual é o seu gosto próprio, qual é a atitude que leva ao seu bem-estar genuíno. Ela não consegue perceber isso e ela não é levada a ir por esse caminho. Ela é levada a ir no caminho da correspondência
de uma atitude coletiva, né? E quando na verdade, ela se sente agredida por uma determinada atitude, ela não gosta exatamente daquilo, mas faz para poder ser aceita no coletivo, para poder ser aceita na sociedade. Tem muitas pessoas que tomam esse tipo de atitude dessa maneira, né? Então é bom que a gente perceba isso, que a gente avalie, não no sentido de nós nos punirmos, né? Não no sentido também de nós nos julgarmos ou julgarmos os outros, não com essa intenção, mas com a intenção de nós percebermos o que é que está acontecendo, qual é o apelo externo e o que é que o meu eu genuíno me diz que é melhor para mim. O que eu prefiro, quem eu sou nessa história toda do coletivo, como eu me vejo, não é? Então, poder ter esse auto-olhar evita adoecimento. Adoecimento físico, adoecimento mental, né? Sentimentos nocivos, né? Sentimentos de pequenez. É bom que nós atentemos a isso e aprendamos com esse pecado, entre aspas, né? Com esse pecado capital, tão maravilhoso, que nos faz pensar sobre essas coisas, né? E aí, talvez a gente pudesse perceber assim, quantos de nós levam uma vida restrita, né, a agir sempre da mesma forma, a não perceber que de repente o instante seguinte, o respiro seguinte, né, o dia seguinte, a semana seguinte, o ciclo seguinte podem ser diferentes do ciclo, do momento, do instante atual. Basta com que ela se proponha isso. Basta que ela se perceba quais são suas metas, né? E pratique o diferente, né? Então ela abra mão, ela se libere e abra mão daquilo que está sendo feito sempre do mesmo jeito, né? Seja com relação ao trabalho que ela não gosta de ter, seja com relação a algo que ela está estudando e que não é uma escolha sua por identificação com aquele estudo, ele está sendo pautado em outras conveniências que não é a aptidão individual. Então, perceba você, enquanto você está aqui comigo, não é? Nesse áudio, perceba as tuas atitudes, né? Atitudes de outros, se tem uma pitada ou se tem um certo exagero de algo exatamente muito restrito, muito igual, né? Algo que não vê possibilidade de mudança, né? Que está restrito àquele modelo, nesse sentido restrito, né? Restrito a um modelo único, a uma forma de pensar, de agir que é sempre igual, né? Isso faz identificação com a pessoa de personalidade ávara, né? Que segura, né, as coisas com unhas e dentes, né,
daqui eu não solto, né? Isso eu não largo, daqui ninguém me tira. Seja em relação a qualquer coisa na vida, a uma amizade, né, a um namoro, né, esse daqui, aconteça o que acontecer, de perto dele eu não saio, né, ou dele eu não abro mão, dessa pessoa eu não abro mão. Lidando com pessoas como se fossem objetos, né, e às vezes lidando com objetos como se fosse a coisa mais primordial do mundo, como se fosse a própria vida. E às vezes lidando com a vida como se fosse algo intransformável, imutável. Tem que ser sempre desse jeito, não pode ser de outro. Como assim, né? Se o movimento da vida ele é alguma coisa constante. É claro que essa atitude ela vai trazer apenas malefícios, ela vai trazer apenas adoecimentos. E às vezes a pessoa nem percebe isso, né? Nem está atenta a isso, né? Então, será que viver o novo é alguma coisa que tem feito parte das suas rotinas, né? Será que você está se permitindo viver o novo na forma de lidar com a sua casa, na forma de lidar com o seu corpo, na forma de praticar suas rotinas, nas mínimas formas? Será que você se dá a oportunidade de viver o novo nas escolhas que você faz, dos caminhos, das coisas que você compra, dos sabores, né? Do jeito que você se arruma, por exemplo? Será que você se dá essa oportunidade? Não o novo que tem a ver com a moda, que é no caminho que todo mundo vai, mas o novo que você quer experimentar, né? Que você quer se aproximar. Então, essa questão da avareza, ela está no sentido contrário também da abundância, né? Então, infinitas possibilidades está relacionado à abundância, né? E nesse sentido, num sentido contrário a isso, está a avareza, que é segurar tudo sem que haja mudança, sem que haja transformação. Tudo para mim, tudo do mesmo jeito, tudo igual. O que não tem movimento constante não prospera, né? Não está ligado à abundância. É uma outra percepção importante de se ter. Você consegue ver dessa maneira também? Sim, né? Enxerga desse jeito? Tem coisas que fazem parte de um mesmo time. Então, a gente tem o time da avareza, né? E o que está perto disso, que é a tristeza, né? Que é o abandono, né? Que é a solidão, né? Que é o sentimento de pequenez, de insuficiência, né? Que é a depressão, né? Nós temos algo que é então do time da avareza, né? São aquelas coisas que são comuns, que se atraem, e a gente tem um outro time, né? Que é o outro lado da moeda, que está ligado à abundância, que está ligado à prosperidade, que está ligado ao movimento contínuo, que está ligado à transformação, à criatividade, à inovação, à cura, não é? Então, importante a gente ter esse olhar também
de reconhecimento do que é que atrai o quê. Que coisas, que atitudes, que pensamentos que nós temos, que sentimentos que nós temos que atraem o quê? Porque às vezes as pessoas podem achar assim, ah não, mas se eu não conto isso para ninguém, se eu não falo esse jeito que eu sou para ninguém, ou se eu faço isso no momento que só eu vejo, por exemplo, vou falar aqui uma coisa muito simples, corriqueira, né, sem nenhum título de crítica, nada disso, mas, por exemplo, num encontro, numa festa, num final de festa, num final de confraternização, ficam aquelas coisas, né, alimentos expostos ali na mesa e de repente alguém que chega com a mão grande, né, uma mão maior um pouco e vai passando a mão ali em algumas coisas e guardando para levar consigo, né? Então, de repente a pessoa, né, pode achar, ah, mas essas coisas que ninguém vê, que só eu faço, que mal faz, né? Ninguém viu mesmo, tudo bem. Ok, que mal faz, né? Exceto o mal a você mesma, né? Porque a questão não é quem viu, quem ouviu, quem vai falar, né? Se tem testemunha ou não. A questão não é essa. A questão é o que atrai o quê. Então, as atitudes que eu tenho atrai um determinado movimento na minha vida, né? E se eu não estiver atenta a isso, né, eu provoco essa situação achando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, a atitude do avaro é a atitude do empobrecimento, não é a atitude da riqueza, em quaisquer aspectos da vida, né? Não é a atitude da riqueza, é o contrário disso, né? A riqueza ela está ligada ao movimento de prosperidade, de transformação, de abundância, de abertura de horizontes, né? O avaro, ele fecha o circuito nele mesmo, né? Incrível, né? Porque aí a gente percebe que quanto mais a pessoa segura algo para si, né, achando que vai tirar benefício, que pode tirar benefício disso, na verdade o que acontece é que ela se coloca fora do ciclo e do círculo, né, da renovação. Ela se coloca, né? Ela mesma oferece esse movimento para ela, essa pessoa. Então, atentemos a isso. Atentemos às coisas de uma maneira mais ampla, né, do que parece ser. Né? Observemos isso, nos auto-observemos. A gente tem situações, né, onde perceber sempre, né, a gente perceber os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, ter esse olhar para nós mesmos, percebendo isso, essa autopercepção nos leva a um caminho de ampliação do olhar, né? E nos leva a um caminho de renovação. Então, não é a percepção do outro, nem é o benefício próprio, mas é o olhar amoroso e, ao mesmo tempo, sincero, né? Absolutamente sincero em relação àquilo que você está, aos movimentos que você tem, seja na sua mente, seja no seu sentimento, seja nas coisas que você faz. E aí, quando a gente fala dessa maneira,
o olhar sistêmico, né, que as constelações, a terapia comunitária, a própria barra de Axis, tudo isso está dentro de uma perspectiva sistêmica, né, onde a gente percebe o que está acontecendo com a pessoa dentro do contexto que ela está inserida, né? Então, por isso que não tem fórmula mágica, milagrosa de cura para todo mundo, aquela fórmula igualzinha, porque tudo vai depender do que está levando a pessoa a agir do jeito X ou Y, né? Então, quando eu faço aqui as propostas para você se ver e se rever, é para você perceber essas coisas em você, né? E sair fora daquele movimento que todo mundo faz igual e julga uns aos outros e critica uns aos outros e repete a mesmice da doença, né? Porque mesmice leva à doença. Então, quando a gente fala em olhar sistêmico, né, isso leva a esse olhar sistêmico, nós estamos falando em poder estar ampliando cada vez mais a perspectiva de se ver em movimento na vida, né? A perspectiva sobre si mesmo, né? Reconhecer essa beleza, né? A beleza de possibilidades a partir do que está acontecendo com você, nesse instante, inclusive, né? A todo momento. A física quântica, ela nos empodera também para perceber essa questão da atração, né? A lei da atração. A física quântica nos traz muitos elementos para poder a gente perceber como é que isso acontece e que nós estamos reproduzindo esse movimento o tempo inteiro, quer estejamos conscientes disso ou não, né? Então, a escassez, ela mostra para a gente uma falta de equilíbrio naquilo que é sistêmico, né? Naqueles diferentes e diversos, né, elementos que estão ali presentes. A escassez, o movimento da escassez, ela não faz o movimento sistêmico de reconhecimento do todo. Ela faz um movimento de algo direcionado a um determinado lado, né? A um determinado jeito, fixo e inflexível. Isso provoca uma balança desequilibrada, né? Então você vai estar sempre lá embaixo, né? Você acha que você está em cima, né? Porque está puxando tudo para você, mas essas coisas que você puxa para você, você se desequilibra do todo, né? E você se coloca peso nos ombros e cai cada vez mais, né? Então, ter esse movimento de percepção dessas coisas é maravilhoso, né, minha gente? Não sei como que você acha, né, isso, né? Mas a beleza de poder tirar o véu das coisas, as máscaras, né, do rosto e perceber o que é de verdade, o que está por trás, né? Então, essa escassez dos pensamentos que a gente produz, a escassez das atitudes, né? Quando a gente promove sempre o mesmo movimento, né? Aí eu quero trazer para vocês uma informação, também uma contribuição, né, de uma autora que escreve sobre yoga, né? Chama-se Glória Arieira. Ela é uma pessoa assim conhecedora muito, né, dos hábitos, dos costumes indianos,
do sânscrito, ela é professora de sânscrito também, uma brasileira, né, com tantas virtudes, com tantas qualidades, e tem um livro que ela traduziu sobre os Yogas Sutras, né, de Patanjali. E nesse livro, né, que tem tanta coisa ali, informações muito vastas sobre o conhecimento de nós mesmos, né, que vem ali de uma antiguidade também, eu acho que de difícil identificação, né, do período real, mas uma coisa assim, conhecimentos milenares, né, que são os conhecimentos indianos. Então, quando ela faz a tradução, tem um trecho que eu quero comentar aqui com vocês que eu sinto que tem a ver com o que nós estamos falando, que ela fala sobre 3 estados mentais, né, que nós temos, né, que o ser humano tem, e que precisam ser superados para chegar no movimento da plenitude, né? Nesse movimento da transformação, da paz, né? No movimento de encontro com nós mesmos, no movimento de equilíbrio. E esses 3 estados que nos tiram dessa coisa plena, né, nesse movimento de plenitude, são a tristeza, o medo e a dúvida. Vejam isso: tristeza, medo e dúvida. Então, será que nesse momento, nesse exato momento, né, se você for pensar em você mesmo, né, o que é que está aí passando dentro de você, né? Se tem preocupações que te rodeiam, né? Se você vivencia, né, situações preocupantes, né, nesse instante, nesse período, nesses dias, né? Será que está ligado alguma dessas coisas, né? Ou, né, você percebe que está sendo ampliada as sensações em você de tristeza, de medo ou de dúvida? Me parece que nas situações do cotidiano, o que nos causa desconforto, dor e sofrimento, né, está sempre relacionado, né, via de regra, a um desses 3 aspectos, né, o sentimento de tristeza e derivações, né, de intensidade, né, de medo e de dúvida. Então, a contribuição de Glória Arieira me pareceu assim fundamental para a gente perceber, se auto-perceber melhor, né? Que movimentos nós estamos fazendo com nós mesmos. Se a gente identifica algum desses estados em nós, o que é que vem sendo feito para te liberar desse estado, né? Desses ou de algum desses estados, porque todos esses estados fazem parte da vida em sociedade, da vida terrena, né? Faz parte da nossa vida, né? Tanto a tristeza quanto essa questão da dúvida e do medo, né? Então fiquemos atentos a isso, da importância da gente perceber o que está acontecendo conosco, e ao mesmo tempo que a gente percebe, né, e a gente não se culpa, e a gente não se julga, e a gente não se açoita por causa disso, porque isso acontece com todos nós. Quer dizer, da mesma maneira que a gente observa esses estados que vão nos invadindo, né,
a gente perceber o que estamos fazendo ou ainda o que podemos fazer para nos livrar disso. Né? Nos livrar não no sentido de combater, mas no sentido de aprender com aquilo e poder nos liberar. Ter uma atitude de liberação, de soltar, de liberar. Não a atitude do avaro que segura as coisas cada vez mais, porque não sabe outras formas de lidar, né? Não aprendeu outras formas de lidar. Ou não está trabalhando a consciência de si mesmo. Então não se dá conta do que pode ser feito, né? Então, ultrapassar essas etapas, né, de sofrimento é alguma coisa que precisa ser trabalhada, né, por nós mesmos, né? Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Então, essa é uma chave, né, de cura. Autopercepção, né? As 3 dicas com relação, né, a essa questão da dúvida, do medo, da tristeza, né? A autopercepção e o movimento de resolução, né, o de atenção, de aproximação que você vem fazendo para buscar dissolver esses sentimentos, né? Que eles vão se apresentar o tempo inteiro e o nosso trabalho consciente é dissolver, compreender de onde vem, nos aproximarmos disso e dissolvendo, né? Porque daí quando chegar de novo, né, em outra circunstância, outra situação, chegar o mesmo sentimento, a gente já vai aprendendo, né, como lida com ele, né? Nós já vamos ficando espertinhos. Então, o comando sobre nós mesmos é preciso ter, né? Não dá para a gente não ter esse comando sobre nós mesmos, senão a gente fica refém dessas dores, refém dessas atitudes, né? Nós ficamos reféns daquilo que nos faz sofrer, né? A gente vira o marionete e aquela coisa, né, que está nos fazendo sofrer vira o gestor de nós mesmos. Olha lá, que coisa maluca é essa, né? Então, estejamos atentos, né, a poder nos trabalhar, né? Quando você ouve esse canal, ouve e tem outros movimentos saudáveis na sua vida, eu imagino que você vai aí adquirindo ferramentas, né, para poder lidar melhor com essas situações, porque essa é a beleza da vida, a gente aprendendo como lidar com ela, né, e produzindo felicidade em nós, né, uma felicidade saudável, não aquela felicidade de um riso, né, ou de um depoimento que é superficial, né? Mas alguma coisa genuína mesmo, né? Então, a importância de educarmos o nosso desejo, né? E termos liberdade de escolha dentro do parâmetro saudável, né? Então, isso é muito importante, né? Parece que a gente só educa filho, né? Mas não. Mesmo quando a gente não tem filho, a gente tem para toda a vida, né, a importância, o trabalho de autoeducação. Isso é nosso, né, é um papel nosso. E aí, encerrando já esse vídeo, né, a gente está chegando num tempinho de encerramento, eu quero trazer para você aqui uma coisa, primeiro, do Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar nisso, né?
mas essa cultura havaiana tão maravilhosa, né, também milenar, e que traz conhecimentos para nós, formas de autocuidado. Você encontra muitos livros, encontra áudios sobre isso, né? Esse método de cura havaiano, Ho'oponopono, né? Esse Ho com H, Ho'oponopono. E quantas coisas maravilhosas que a gente aprende com ele também, com esse método, não é? E ele tem 3 frases mágicas, né, que normalmente a gente vê aí sendo reproduzidas em trabalhos de arte, em objetos de decoração, mas o sentido disso, né, que é as frases, né, que são verdadeiros mantras, né? Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigada ou sou grata. Então essas palavrinhas, né, quanto mais elas são produzidas durante o dia com sentimento genuíno, vai desfazendo os desequilíbrios emocionais, né, físicos, né, vai promovendo a cura em você, né, porque esse método é um método que faz uma ligação com a inteligência divina. Então eu quero te trazer esse elemento também como um elemento importante nesse sentido de cultivar algo diferente e diverso da avareza, né, do segurar, né? Então, que é o soltar através do Ho'oponopono, por exemplo, né? E tem uma parábola final que eu quero ler para você também, né? Que é sobre a riqueza e a pobreza. E ela diz assim: um dia um pai de uma família falou para o filho dele: eu vou te levar num lugar onde moram pessoas diferentes de nós, que não têm tantos recursos como nós temos. Então eu vou te levar para você conhecer a vida diferente da nossa, diferente da vida que levamos. E o filho falou: tá bom, eu quero conhecer, sim. E aí eles foram passar um dia e uma noite numa fazenda ali, num lugar muito simples, né? De uma família muito humilde, né? Com contato direto com a natureza, mas muito simples e muito humilde. Quando eles retornaram, o pai perguntou para o filho: como é que foi a viagem para você? O filho respondeu: muito boa, meu pai. Eu gostei muito do que ouvi. E ele diz ainda, complementando: eu vi que nós temos um cachorro, eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança metade do nosso quintal. Eles têm um riacho imenso que não tem fim. Nós temos uma varanda muito iluminada, e eles têm um céu repleto de luzes, de estrelas infinitamente brilhantes. Então, o pai ficou estupefado com aquilo que ele ouviu, com a forma do filho ter visto aquela outra realidade.
E o filho ainda acrescentou: muito obrigado, meu pai, por me mostrar o quanto pobres somos. Então, eu deixo você com essa reflexão sobre a pobreza e a riqueza de espírito e a avareza nesse meio, para que você possa ter a chance de perceber os movimentos que te aproximem da abundância. E nós nos encontramos na semana que vem com um tema diferente e que possa contribuir com o cotidiano. Muito obrigada, agradecida pela tua presença. Beijo, tchau, tchau.